aqui de expiação definida. Aí, no domingo de Páscoa, falamos sobre a expiação de Jesus. Soberanamente deu certo nessa data de começarmos a falar então sobre a expiação. Vamos dar uma breve introdução sobre este assunto, né? Nós chamamos de expiação definida. Vamos lembrar que nós já estamos falando sobre esses 5 pontos que a gente fala do calvinismo, que são então a depravação total. Já falamos que o ser humano é completamente depravado, caído em pecado, e ele não tem capacidade alguma de se chegar por si próprio até Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Para isso, o Senhor, no seu amor, na sua misericórdia, elegeu alguns antes da fundação do mundo para que estes crescem para a vida eterna. Foi um ato da graça de Deus. Não há mérito algum nosso nisso, mas é graça de Deus, já que ninguém por si próprio confiaria no Senhor, creria no Senhor para a salvação. E hoje nós vamos começar então aquilo que nós chamamos de terceiro ponto, que é o que é chamado de expiação limitada, os primórdios lá, mas nós demos outros nomes porque este nome expiação limitada ele tem um certo má compreensão sobre ele. Nós também chamamos de expiação definida, ou redenção particular, ou redenção definida. A gente normalmente não tem usado o termo expiação limitada, porque as pessoas dizem, então quer dizer que Jesus foi limitado no seu poder, o sangue de Jesus é limitado no seu poder. Não é isso que quer dizer a expiação limitada, é isso que a gente vai estudar a partir de hoje. Eu trouxe algumas definições, algumas explicações sobre o assunto e vou começar a falar sobre elas agora. Diz assim, a Bíblia descreve vividamente o que Cristo fez na cruz. Fez um sacrifício, fez uma propiciação, reconciliou o seu povo com Deus, garantiu a redenção dos seus, deu sua vida como resgate por muitos, mas não por todos, suportou a maldição daqueles em favor dos quais ele morreu. A expiação diz respeito a um sacrifício, a morte de Cristo. Expiar é morrer, foi o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Propiciação diz respeito a ira de Deus estava sobre nós e o Senhor se tornou favorável a nós. Nós éramos inimigos de Deus e agora fomos reconciliados com Deus. E Ele então garante esta redenção, esta salvação para o seu povo, para aqueles que foram escolhidos, já que ninguém creria por si próprio, ninguém tinha esta capacidade por ter já nascido com a culpa do pecado no seu coração, com a condenação em si. Então não havia nenhuma possibilidade de nenhum de nós crermos no Senhor. O Senhor então nos elege e Ele, antes da fundação do mundo, já nos escolhe, e o sangue de Cristo, então o Cristo morre em resgate por muitos, como a própria Bíblia nos fala, que são os seus eleitos. Ele vai dar esta explicação aqui sobre propiciação. Vamos ler alguns textos bíblicos também. Fala assim: na propiciação, a ira de Deus é satisfeita pelo oferecimento de um sacrifício, e uma vez satisfeita, ela é removida. Então a propiciação é tornar-se propício, favorável a alguém. Deus estava irado conosco por causa do nosso pecado, e o sangue de Cristo nos torna aceitáveis diante de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, usando ali a figura do Antigo Testamento, onde o sangue do Cordeiro, o sacrifício era feito lá dentro do Santo dos Santos. Tinha a arca, o propiciatório em cima, lá a tampa, e era jogado o sangue do cordeiro em cima deste propiciatório. O sangue transformava, fazia esta figura de que o sangue nos torna favoráveis diante de Deus. O pecado nos leva para debaixo da ira de Deus, mas o sangue de Cristo nos tornou propícios, favoráveis a Deus. Esta ira foi satisfeita, foi tirada de nós. Vou usar um exemplo bem pequenininho, tá? Você vai usar isso guardado à enésima potência. Tem pessoas que ficam
um tanto quanto nervosas e iradas com algumas situações. E quando aquilo é resolvido, a sua ira é aplacada, nós dizemos assim. A pessoa ela fica irritada com várias questões. Diz assim, olha, eu estou com fome, eu fico muito irritado, eu fico muito irado quando eu estou com fome. Não chegue perto de mim porque eu vou ficar com raiva de você, não fale comigo. O pessoal pode ser assim. Aí quando chega aquele almoço saboroso, cheiroso, ela começa a comer ali, ela se sente farta daquele alimento. Agora a minha ira foi aplacada, agora estou tranquilo, pode conversar comigo, estou sossegado. Claro, estou usando aqui uma situação, como eu falei, guardada as devidas proporções aqui, infinitamente, a ira de Deus é infinitamente superior, e a ira de Deus não é baseada em banalidades como a nossa, porque o que eu estou falando aqui, eu estou apenas fazendo a ilustração para mostrar a questão da propiciação, de você se tornar favorável, de você ter algo ali que antes você estava irado porque aquilo te atingia de uma certa forma e agora você conseguiu aquilo e aquilo foi transformou você, agora não está mais irado. O Senhor está virado por causa do nosso pecado, nossa ofensa com relação a Deus. Deus é puro, Deus é santo, Deus é bom. E nós pecamos contra Ele. E nós já nascemos em pecado, com a culpa do pecado. E Deus está virado conosco porque Ele é santo, Ele é puro. E Deus não convive com o pecado. E o pecado, ele traz a morte, a condenação. E o que poderia satisfazer esta ira de Deus estar irado? Apenas um sacrifício perfeito. E este sacrifício só poderia ser feito por pelo seu próprio Filho. E quando Cristo então faz este sacrifício na cruz, a ira de Deus é aplacada por aqueles por quem Cristo morreu. É propiciado, nós não somos propícios. Este sacrifício foi feito, agora vocês não estão mais debaixo da ira. Mas como ficavam aqueles antes de Cristo ter morrido? Eles criam no sacrifício daquele que viria. Eles não morreram debaixo da ira de Deus. Que quando o cordeiro era morto lá no templo, antes do tabernáculo, depois do templo, eles entendiam que não era o sangue do animalzinho, do cordeiro, que tirava os pecados deles. Eles entendiam, alguém inocente precisa morrer no lugar de alguém culpado, que sou eu. O sangue de um inocente precisa ser derramado no lugar de alguém culpado. E um dia virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente, que Moisés citou lá no livro de Gênesis. Então eles criam na vinda daquele que tiraria o pecado deles, que sofreria, que derramaria o seu sangue. Nós cremos naquele que já veio, eles criam naquele que viria. Então eles eram salvos pela fé e não pelo sacrifício do cordeiro. Nós somos salvos por meio da fé, em Cristo, pelo sacrifício que Ele fez na cruz. E aí então nós nos tornamos favoráveis diante do Senhor. Esta ira de Deus, ela é removida de nós. O resgate liberta a pessoa em favor da qual foi pago. Em resumo, Cristo morreu para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo. Então, Cristo morreu para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. E Ele morreu em nosso lugar. O justo pelos injustos. E nós somos declarados justos diante de Deus pelo preço que Cristo pagou em nosso lugar, pela dívida que nós tínhamos com Deus. Cristo pagou a nossa dívida. Nós estávamos endividados e Cristo foi lá e eu pago a dívida de vocês. E esta ira então foi aplacada, foi retirada de nós, e nós antes éramos injustos e agora somos justos diante de Deus. Ele salvou um número definido de pessoas, às quais ele se referiu como seu povo, suas ovelhas e seus eleitos. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso.
Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando vem falando ali do nascimento de Jesus, o texto vem falando ali sobre José, né? E quando José pensava em abandonar Maria, ele tem um sonho ali, o anjo vem falar com ele, e o versículo 21 diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então Jesus salvaria o seu povo, salvaria os seus eleitos, salvaria aqueles que são os escolhidos de Deus. João capítulo 10, versículo 11 ao 15. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A Bíblia nos fala que na vinda de Jesus, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. E Jesus fala que ele morreu pelas ovelhas, ele não morreu pelos bodes, ele morreu pelas ovelhas. Versículo 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele fala: eu dou a vida pelas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, e ele ressalta: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Dou a vida, conheço, dou a vida. Jesus, ele dá a vida por aqueles os quais ele conhece. E como ele conhece? Ele conhece aqueles que creram nele, que se arrependeram dos seus pecados e que creram em Cristo. Então Cristo morreu pelas suas ovelhas. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, está aí 39, mas é 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o texto aqui está nos falando que Jesus conheceu e predestinou. Então são aqueles que o Senhor conheceu, e este conhecer está falando de um relacionamento. Está falando sobre aqueles a quem o Senhor elegeu, aqueles a quem foram objetos do amor de Deus. Como falamos aqui, se Deus quisesse, Ele poderia condenar todo mundo, sem exceção, todos nós estaríamos condenados. Mas o Senhor, no seu grandioso amor, escolheu alguns para crerem, escolheu alguns para que Ele conhecesse, não que Ele não conheça todas as pessoas do mundo, mas para que Ele conhecesse no sentido de um relacionamento com Cristo. O Senhor conhece aqueles que são seus. Aqueles que não são dele, estão alheios a Ele, não quer dizer que Ele não sabe o que estão fazendo, mas quer dizer que não fazem parte da sua família. É nesse sentido de não conhecer. Eu sei todos os detalhes da sua vida como Deus, mas você não pertence a mim. Por isso que quando Jesus fala no Sermão do Monte lá, naquele dia vão chegar alguns e vão falar: em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não quer dizer que Jesus não sabia quem eles eram, mas quer dizer que eles não tinham um relacionamento com Ele e não faziam parte da família. Eu posso conhecer os meus vizinhos, estar ali, saber o nome deles, mas eles não fazem parte da minha família. Se de repente uma pessoa vai lá e, mesmo que eu conheça, e entre na minha casa sem autorização, eu falo: não,
você não pode estar aqui, você não é autorizado para estar dentro da minha casa, por mais que eu conheça você aqui do bairro, saiba o seu nome, conheça seus filhos, mas você não pertence a essa família, você não tem direito de estar dentro dessa casa, mexer nessa geladeira, ligar essa TV ou deitar nessa cama, você não pertence a esse lugar. Comparado com o Senhor também, o Senhor conhece, no sentido de saber quem são, mas não pertence à família dele, não tem os direitos de filiação e de salvação. O sacrifício da vida de Cristo salva a vida das suas ovelhas. Essa vida preciosa foi entregue, essa vida preciosa não foi entregue em vão por qualquer ovelha. Nós já vimos lá em João 10:10, o texto lá fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus nos traz vida, uma vida em abundância. Jesus não morreu para tornar a salvação possível para todos, né? Porque alguns falam, o fato de Jesus ter morrido, ele tornou a salvação possível para todo mundo, mas ela não é garantida para ninguém. Vocês imaginam uma coisa dessa? As pessoas tentam espiritualizar. Jesus morreu porque a todo mundo é possível crer, mas não é garantia que ninguém creia. Para nós, como aqueles que vão falar de Cristo, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então nós temos que falar de Jesus para todos aqueles a quem nós encontramos. Não existe um selinho ali, este é eleito, este não é. Não é assim. Então você tem que pregar para todo mundo. Mas o Senhor, Ele morreu pelas suas ovelhas e Ele fez algo que garante a salvação de todas elas. Ele não veio trazer uma possibilidade. Vocês imaginem, falar, olha, nós vamos fazer um sorteio, né, para um grupo de 50 mil pessoas. Então, neste sorteio, obviamente, é possível que qualquer um ganhe, mas é uma pessoa só, nesse sentido. Então, há uma pessoa que vai ser selecionada, mas é um sorteio, e você não tem garantia nenhuma. E a eleição não é um sorteio. Ou você pode dizer, olha, nós vamos fazer aqui uma competição e todos podem ganhar ou todos podem perder. Não existe, não há certeza alguma. Não, a competição fala, existe o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, dependendo da competição até o 10º lugar é premiado, né? Então há uma questão envolvida, tal pessoa, aquele que estiver com essas possibilidades vai ganhar. Mas dentro de tudo isso também é só uma possibilidade, não há uma certeza. Dentro da eleição de Deus há uma garantia de salvação, mas que só Ele sabe, não nós sabemos. Então Jesus não morreu para tornar a salvação possível para todos. Então, na mente de Deus, a qual nós não conhecemos, como diz Romanos capítulo 11, quem conheceu a mente do Senhor para que fosse seu conselheiro? Ele não tornou possível a salvação para todo mundo. Ele tornou certa a salvação para alguns. Então, diante de Deus, aquela pessoa certamente serão salvos. O sangue de Cristo foi derramado em favor desta pessoa. Ele morreu para tornar garantida a salvação de suas ovelhas. Como nós já falamos aqui, Jesus vai separar à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. As ovelhas à sua direita para a salvação, os bodes à esquerda para a condenação. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas, né? Então Jesus é o bom pastor e Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Todo esse trecho que nós vimos aqui está lá no livro de Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus, né? Então Cristo, Ele não torna possível a salvação, Ele garante a salvação. Aquele que é salvo tem a sua salvação garantida. O verdadeiramente cristão tem a salvação garantida.
Não é possível, é provável que eu seja salvo. Não. Charles Spurgeon também fala sobre expiação o seguinte: os arminianos, que são um grupo que fala que Jesus morreu por todos, né? Eles falam, Jesus, o sangue de Cristo foi derramado em favor de todos os seres humanos. Então Spurgeon coloca da seguinte forma, ele coloca uma questão aqui: Cristo morreu por todos os homens, os arminianos dizem. Pergunte-lhes o que eles querem dizer com isso. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Se você pergunta para aquele que crê que Jesus morreu pelos pecados de todos os seres humanos, você pergunta, mas Jesus então morreu pela salvação de todos? Eles falam, não, todos vão ser salvos? Está assegurado, está garantido, todo mundo está salvo. Ele falou, não, claro que não. Cristo morreu para assegurar a salvação de qualquer homem em particular? Aí você fala, não. Se você perguntar, ele morreu, então todos vão ser salvos. Não vão ser todos salvos. Mas então Cristo morreu pela salvação de algumas pessoas em particular? Você fala, também não. Cristo morreu por este grupo. Não morreu. Cristo morreu para que todo homem seja salvo se, sempre vai ser falado, eles vão ser salvos se eles cumprirem esses requisitos, né? Ele fala que em seguida apresenta essas certas condições para a salvação. Ele fala, se ele fizer isso, se ele fizer aquilo outro, se ele levantar a mão, se ele fizer a oração, se ele participar disso, se ele participar daquilo outro. E aí Spurgeon responde da seguinte forma: quem é que limita a morte de Cristo? Ora, você. Quem limita a morte de Cristo é aquele que entende que Cristo morreu pelos pecados de todos os seres humanos, porque ele morreu pelo pecado de todo mundo e pode ser que ninguém seja salvo. Ele apenas deu a possibilidade de todo mundo ser salvo, mas todo mundo pode ser condenado, porque não há garantia nenhuma, porque eles não acreditam na eleição de Deus. E se você não acredita na eleição de Deus, tudo é possibilidade. O Senhor pode salvar todo mundo, ou Ele pode condenar todo mundo. Não há certeza alguma, porque nós temos que fazer a nossa parte. Vocês já ouviram isso? Então Deus fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. O problema é que se nós tivéssemos que fazer a nossa parte, nós estragaríamos tudo, e a gente não creria de forma alguma. E aí Spurgeon termina da seguinte, nesse trecho fala o seguinte, ele fala: deleite-se em sua expiação, guarde-a, nunca renunciaremos à nossa expiação por causa da sua. Nós nunca creremos na expiação desta forma, de acharmos que o sangue de Cristo foi apenas uma possibilidade. Não, ele foi uma certeza, ele foi uma garantia. Vocês imaginem vocês comprarem alguma coisa numa loja, né? Já que o sangue de Cristo foi o pagamento de uma dívida. Você chega numa loja e fala: vou comprar um celular, uma TV, um fogão. Você chega lá e paga por todos esses produtos, e ele fala: há uma possibilidade de que eu entregue este produto para você. Não, como assim? Eu estou pagando. Não, mas é provável que eu tive. Não é algo insano pensar nisso? Ora, se Cristo pagou uma dívida, é como se Deus falasse: olha, Cristo pagou a dívida, é provável que alguns possam ser salvos, ou que ninguém seja, ou que todo mundo. É provável que a loja chegue para você: olha, pode ser que eu leve um dos produtos que você pediu, dos 3, ou eu não leve nenhum, ou de repente eu leve até 4, ou 5, ou eu leve uma TV extra para você. Algo insano. Cristo nos dá a certeza, o pagamento da dívida do Senhor nos dá esta certeza de que aqueles que são salvos continuarão salvos, e que são escolhidos de Deus, e que o Senhor então faz essa expiação definida. O Senhor pagou esta dívida por este povo escolhido por Ele. Isto é expiação definida. E por que a expiação foi necessária? A morte de Cristo foi necessária por quê? Para que nós tivéssemos
sexta-feira de Páscoa e começássemos a lembrar de ovinhos de Páscoa e chocolates, ou falarmos de Sexta-feira Santa, podemos lembrar, e é muito importante que nós lembremos do sacrifício de Cristo, mas nós precisamos pensar: por que a morte do Filho de Deus? Novamente, citando Joel Bick, ele fala o seguinte: tendo como pano de fundo a queda e a nossa consequente depravação, o Evangelho traz uma mensagem de reconciliação. Então, lá na queda, nós nos separamos do Senhor. A queda de Adão e Eva nos separaram da comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte, uma separação de Deus. Estamos debaixo da ira de Deus. O Evangelho traz esta mensagem de reconciliação, oferecendo um meio de escape do pecado e do seu poder destrutivo. O sangue de Cristo nos traz então essa mensagem de reconciliação. Você estava longe de Deus, separado de Deus. Adão e Eva são retirados do Éden. Esta separação da comunhão de Deus. Se vocês forem olhar o livro de Gênesis, quantas tragédias acontecem ali. Caim matando Abel. Nós vemos a questão da Torre de Babel, ali o povo se rebelando contra Deus. Nós vemos a história da Arca de Noé, de como o povo estava longe do Senhor, de como Deus destrói tudo. Então, a gente começa a ver toda a depravação do homem, e o Evangelho então nos fornece esse escape. O Evangelho nos fornece este relacionamento com Deus. O texto fala aqui que oferecendo um meio de escape do pecado e de seu poder destrutivo, bem como um meio de entrar em um relacionamento de comunhão e reconciliação com Deus. Esse meio é a cruz. Ou seja, a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, é o nosso meio de reconciliação com Deus. Nosso pecado nos afasta de Deus, nos condena. A cruz de Cristo, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, nos fornece reconciliação. Antes, inimigos, debaixo da ira de Deus. A cruz de Cristo nos traz para junto de Deus novamente, para termos comunhão com Ele. Esta é a necessidade da expiação. Sem expiação, nós estaríamos separados do Senhor. Não haveria pagamento pela dívida que nós temos, que nós tínhamos. Continuaríamos debaixo da ira de Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele sim é misericordioso e é gracioso, mas Deus se ira contra o ser humano por causa do seu pecado, do pecado do homem. Vejam alguns versículos sobre a ira de Deus. Veja o Salmo 7, versículos 11 ao 13. Vamos ler alguns desses versículos que nós temos aqui. Salmo 7, versículos 11 ao 13. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tendo pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Veja como o texto está retratando Deus. Nós temos o hábito de escutar só textos que falam sobre a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E eles existem, e eles são importantes, e Deus é assim mesmo. Deus é justo, é amoroso, misericordioso. Mas Deus também se ira. E o texto nos fala aqui que Ele é justo juiz, Ele julga. O texto nos fala que Ele sente indignação todos os dias. Você já se sentiu indignado com alguma coisa? Com alguma injustiça? Eu aposto que sim. Você falou: isso é injusto, isso não é bom, isso é prejudicial, isso é destrutivo. Deus se sente indignado com alguém perfeito, santo, que não convive com injustiça. E Ele fala: se o homem não se converter, Deus vai afiar a sua espada. Ele está falando que, usando Deus como um guerreiro que virá contra nós.
para vingar-se por causa do pecado. Se você não se arrepender, Deus virá contra você. Você estará contra Deus, você estará guerreando contra Deus. Ele fala que ele vai preparar suas setas inflamadas. Está falando de um verdadeiro guerreiro se preparando para a guerra. Ele está armado até os dentes para vir contra você, porque você não se arrependeu dos seus pecados. A ira de Deus está contra o ser humano, que é pecador. Vamos ler também o texto de Naum, lá no Velho Testamento, os profetas menores, livro de Naum, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Se alguém lembrar da musiquinha dos livros da Bíblia, depois de Jonas, Miqueias, Naum. Naum, a partir do capítulo 1, versículo 2 ao versículo 6. Esse lá diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Alguns se sentem escandalizados até em ver esse versículo. Falam: como assim Deus é desse jeito? Deus é vingativo, Deus é irado. É a ira de Deus contra o pecador, contra o pecado. Deus coloca debaixo da ira deles aqueles que estão contra Ele. Deus se vinga contra os adversários. Deus se vinga dos seus inimigos. Versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Fala: o Senhor é paciente. O Senhor tem paciência. Ele fala: ele é tardio em irar-se. Ele é benevolente, ele é benigno. Deus é bom, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Vocês já não viram seu pai, sua mãe, sua avó falando: olha, estou tranquilo agora. Se você não fizer aquilo que eu estou mandando, se você continuar me desobedecendo, você vai ver o que é ficar bravo. Provavelmente você já ouviu isso. Você ainda não me viu bravo. A hora que eu ficar bravo, você vai ver. Eu só estou pedindo para você me obedecer por enquanto. Eu só estou te dando orientação e você não está me obedecendo. A hora que eu entender que você não está me obedecendo e que a minha paciência acabou aqui, aí você vai sentir a minha justiça. Aí quando o pai ou a mãe fala isso, quando ele fala: agora chega, agora você vai ser disciplinado, aí o filho fala: agora acabou, agora eu vou passar pela disciplina. É assim que Deus faz. O Senhor fala que ele é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. Ele vai contra os seus inimigos. Aqui estamos falando de um filho, de uma pessoa que a Bíblia fala que Deus ele disciplina até aqueles a quem ele ama, e contra os seus inimigos ele vai com toda a força. Versículo 4 fala: ele repreende o mar e faz secar em língua todos os rios, desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem. Deus fala que ele derrete os montes, que tudo se desnuda perante ele, que os montes tremem e se derretem diante dele. A hora que Deus está indignado, você não tem como fugir da ira de Deus. Novamente aqui um exemplo, mas deveremos elevá-lo à enésima potência. Quando um pai se indigna com seu filho, fala: não adianta você correr, uma hora te pega.
Não adianta você se esconder que eu vou te achar. Eu sei onde você está. Você vai sofrer a justiça. E Deus é assim. Deus se ira contra o pecado, e Deus fala que Ele vai contra aqueles que estão contra Ele, e que Ele vai derramar a sua ira. Mas nós vemos também que Deus oferece perdão. Ele fala, versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Seu refúgio deve estar no Senhor, e não em outras coisas, porque a hora que o Senhor se irar contra você, você não vai ter para onde fugir. Se o seu refúgio não é Deus, você não terá refúgio algum, você está perdido. Conhecemos outros versículos, o texto tão conhecido de Ananias e Safira, que se rebelam contra Deus, que mentem ao Espírito Santo, como diz ali em Atos capítulo 5, e Ananias e Safira morrem, porque eles mentem ao Senhor, tentam mentir ao Senhor. Deus se ira contra o pecado. Nós vemos na Escritura, Romanos capítulo 6, versículo 23, que fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O texto lá diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós recebemos pelo pecado é morte, condenação. Mas o que nós temos da graça de Deus está em Cristo Jesus. É a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se nós vivermos em pecado, se nós não nos arrependermos e cremos em Cristo, o que nos resta é a morte. Nada mais nos resta. Ainda é o texto de Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3. Efésios 2, do 1 ao 3. Este é um texto que reiteradas vezes nós lemos, e entendo que nós precisamos gravá-lo em nossa mente, e ele precisa ser decorado. Condição do ser humano. Olha como é o ser humano sem Cristo. Ele fala que Ele vos deu vida. Está falando aos crentes da igreja de Éfeso. Eles receberam vida. Por que eles receberam vida? Quem recebe vida está morto. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Mas a vida, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Porque nós estávamos na morte, agora nós estamos em vida. Vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês estavam mortos, fazendo o que o mundo queria que vocês fizessem. O mundo diz que isso é legal. O mundo diz que o tipo de roupa indecente que você está usando é legal, porque aquele artista está usando. Então eu vou andar de acordo com o que o mundo está mandando, o que a moda está mandando. A sociedade diz que você deve começar a ter relacionamentos antes mesmo de casar, que esse negócio de ter um relacionamento íntimo só com a sua esposa, não. Você deve aproveitar a sua vida. Então eu vou fazer o que o mundo está falando para fazer. O mundo diz que eu sou legal se eu falar assim, se eu ver esse tipo de filme, se eu assistir esse tipo de conteúdo no YouTube, com aqueles youtubers que pintam o cabelo diferentinho, que falam um monte de palavrão, que mostram um monte de coisa lá envolvendo sexualidade, funk, imoralidade. Então vou fazer, porque eu vou ser considerado legal. É uma pessoa que está seguindo o curso deste mundo, uma pessoa morta nos seus delitos e pecados. O texto fala que a pessoa que eles andavam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Quem é esse príncipe da potestade do ar? Estavam andando segundo Satanás, diabo. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós fazíamos a vontade de Satanás. Não existe meio termo, ou você serve a Cristo, ou você serve ao diabo. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Ou você anda com Cristo, ou você anda com Satanás. Não existe meio termo. E Paulo está falando que vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, aqueles que não têm a Cristo recebem a atuação de Satanás. Isso não quer dizer que todas as pessoas que não têm a Cristo são endemoniadas. Não. Eu estou querendo dizer que todos aqueles que não têm a Cristo obedecem aos desejos de Satanás. Ele vai influenciar nas suas decisões se você não crê em Cristo. Ele vai ser aquele que vai dirigir a sua vida, as suas preferências, os seus desejos, os seus pensamentos. Você está à mercê de Satanás para pensar o que ele quiser, para falar o que ele quiser, para agir da forma com que ele quer. Ele não precisa dominar você no sentido de você ficar endemoniado. Não. Ele vai usar circunstâncias, pessoas, para que você obedeça ao desejo dele. E o versículo 3 fala: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele fala: nós andávamos assim. Andávamos segundo o curso desse mundo, andávamos segundo a vontade do diabo, nós fazíamos a vontade da carne, as inclinações da nossa carne eram obedecidas, nós fazíamos a vontade da carne, os pensamentos, ou seja, vou fazer o que meu coração está mandando, eu estou sentindo que isso vai ser legal, então eu vou fazer. E o texto fala que nós, por natureza, éramos filhos da ira. Mas o importante desse texto é que ele fala aqui do passado. Está falando da igreja de Éfeso. Nós, entre os quais também nós andamos outrora. Nós tínhamos esta condição, não temos mais. Aqueles que creram em Cristo estavam nesta condição e não estão mais. É passado. Eu já não vivo mais assim. Eu já não sou mais servo de Satanás. Eu já não sou mais filho da ira. Sou filho de Deus. Eu sou filho da obediência e não filho da desobediência. O que Cristo fez em meu lugar. O sacrifício de Cristo foi derramado em meu favor. E aqui nós podemos irromper em louvor por esse Deus rico em misericórdia, que se sacrificou em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou. O versículo 4 fala isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós andávamos assim, mas o Senhor nos deu vida e nos salvou pela graça. Nós louvamos ao Senhor por esse sacrifício que Ele fez em nosso lugar, pela sua ressurreição, porque por meio da sua ressurreição nós vemos que Cristo, Ele ressuscitou, e assim como Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos e estaremos para sempre com Ele. Nós que antes éramos inimigos dele, que estávamos fadados à destruição e à condenação, cremos nele para a salvação. E neste domingo de Páscoa devemos lembrar que Jesus fez o sacrifício, que Ele venceu a morte e que nós um dia estaremos com Ele. Que Deus os abençoe. Podemos abrir para as perguntas.